Pois bem, eu não posso deixar de comentar, né, o vexame e a derrota, todos os bastidores da CCJ, Câmara de Deputados Federais, e por que que não foi para frente e não foi nem debatido o PL 2858, que estão tentando aprovar para estabelecer anistia para os golpistas, para todos, inclusive para Bolsonaro. Eles falam que não vai beneficiar Bolsonaro, é mentira. É para todos, todos, desde o dia 30 de outubro de 2022 até o final. Todos serão beneficiados se esse projeto 2858, que prevê anistia para todos os golpistas que atentaram contra a democracia, serão anistiados, se for aprovado. Só que estava na CCJ para ser debatido, mas não estava. Não estava. A Caroline de Toni, ontem, tinha esquecido de colocar na pauta. Aí, como ela sofreu ali, eles queriam porque queria aprovar, e ontem mesmo ela tentou aprovar um requerimento para colocar na pauta. Porque se a presidente não colocar na pauta originária que ela apresentar, depois ela não pode simplesmente agregar nada, se não for aprovado pelos pares ali, por meio de requerimento. Aí eles fizeram uma manobra nos bastidores para tentar puxar o tapete, inclusive, do Centrão e de Lira, em todo esse esquema. Aí ontem mesmo Lira já leu a ordem do dia no plenário, aí a sessão teve que acabar. Não estava dando quórum. A Comissão de Constituição e Justiça tem 66 deputados. E para abrir a sessão, tem que ter no mínimo a metade, que é 33. E tinha lá, só que eles não fazem o registro lá no sistema eletrônico. Aí não é contado como quórum. E não tinha. Aí negociaram, chegaram para Caroline de Toni e falaram para ela: só vai ter sessão se você quiser. Só vai ter sessão para a gente debater, não votar nada, debater o projeto de emenda à Constituição 8, que é o que estabelece que o Supremo Tribunal Federal não pode derrubar a eficácia de uma lei federal por meio de uma decisão monocrática, tem que passar pelo plenário. Já expliquei isso para vocês, que essa PEC não é inconstitucional. Embora o momento não seja adequado para esse tipo de movimentação e de aprovação de PEC, ela não é inconstitucional. Aí chegaram e falaram para ela: se você quiser abrir a sessão para dar quórum, nós só vamos debater essa PEC, mais nada, não vai votar nada. E qualquer outra situação só depois das eleições. Se quiser, se você não quiser, aí o que ela fez? E os golpistas fizeram? Baixaram a cabeça, enfiaram o rabinho entre as pernas e falou: não, tá bom, então vamos fazer de jeito aí. Mas foi porque eles tentaram uma manobra e se lascaram. O que eu acho? Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Quando eu falo que esse povo é burro, o povo acha ruim. Mas não, gente, não tem jeito. Agora, dentro desse debate, aí quando começou a CCJ, foi uma choradeira geral. É gado chorando para tudo quanto é lado, chora, vai achar choradeira, porque eles não conseguiram colocar o trem para frente. Chorou, só que não contou esses bastidores que eu esclareci detalhadamente na live de 12h30, que eu não vou repetir aqui para não ficar enfadonho. Mas eu não posso deixar de reverberar a fala de Renildo Calheiros. Ele foi perfeito no seu discurso e na sua fala, o deputado federal Renildo Calheiros. Parabéns, aumenta o som, gadinho, senta e aprende. Discordando em parte do que aqui defendeu o deputado Arthur Maia, reconheço que ele entrou no mérito da matéria e fez uma defesa consistente, como convém a uma comissão de Constituição e Justiça debater as questões com profundidade, porque são matérias relevantes para o Estado brasileiro e para a democracia brasileira. As matérias são várias PECs e vários projetos de lei, todos tratando de assuntos parecidos. E é impossível falar de uma matéria sem falar da outra, inclusive sem entrar no debate da anistia. Me perdoem os que aqui falaram, mas há um debate muito precário sobre a anistia política. Anistia é uma bandeira muito séria e que precisa ser encarada com muita responsabilidade. O Brasil é um país que já estabeleceu várias anistias, não é só de 79, várias. Mas as anistias, como elas surgem?
elas surgem como uma maneira de pacificar a nação, de pacificar o país, para que o país dê um passo adiante, deixando algumas questões no passado. É assim que surgem os processos de anistia. Eles são negociados pela sociedade e pelo seu instrumento de decisão, que é o Congresso Nacional. Como foi a anistia de 79? Exatamente assim. As forças democráticas que estavam nas ruas acabaram participando de um entendimento com os golpistas de plantão da época e o Brasil concedeu a anistia de 79, ainda hoje questionada em vários fóruns internacionais, porque não resgatou todas as investigações que eram necessárias do período anterior, como a série de desaparecidos políticos que existem até hoje. Mas a anistia foi aprovada pelo Congresso Nacional. Na sequência, o que veio? Eleições para governadores em 82. Eleições para prefeito de capitais e cidades consideradas áreas de segurança nacional em 85. Eleições de novo para governadores em 86. E a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que fez essa Constituição. E em 89 a eleição direta para presidente da República. Ou seja, houve uma pacificação do país e uma série de conquistas democráticas na sequência. Então, o processo de anistia pressupõe uma pacificação do país, uma pacificação da nação. O processo de anistia não é a vitória de um grupo sobre outro, porque isso não é pacificação de nada. É necessário compreender os condicionantes históricos para um processo de anistia. Ela não surge ao acaso e não é apenas uma bandeira de agitação para alguém falar para a sua própria bolha. Isso é desconhecer o processo histórico não apenas do Brasil, mas de outras partes do mundo. Qual é a nossa realidade? O Brasil é um país que está construindo a sua democracia. Desde a proclamação da República, nós vivemos mais tempo como ditadura do que como democracia. Porque há não só no Brasil, mas na América Latina, um viés autoritário das Forças Armadas, que foi, não foi, colocam a mão no poder, afastam o poder civil, legitimamente eleita, dão o que se chama um golpe militar. Foi isso que aconteceu em 1964 no Brasil e em vários países da América Latina. O que é que aconteceu no 8 de janeiro? Senhoras deputadas, senhores deputados, é falso ficar debatendo se aquela invasão era golpe ou não era golpe. Era parte do golpe, é evidente. O que aconteceu? Um presidente autoritário venceu a eleição em um processo onde o próprio Supremo Tribunal Federal tomou várias decisões erradas ao arrepio da Constituição e tirou a candidatura do Lula da disputa presidencial. Todos sabemos disso. Os senhores sabem, eu sei, a sociedade brasileira sabe. Tanto que depois o Supremo refez a sua própria posição. Isso mostra que o Supremo pode errar sim e pode ser criticado sim. O que não pode é se negar o papel do Supremo Tribunal Federal. Porque se a democracia fica sem um instrumento, sem um poder que aprecia a constitucionalidade, onde nós vamos parar? Quem vai resolver? Onde as decisões serão tomadas? Essas são as questões que nós precisamos debater. Eu não estou entre os que acham que o Supremo acerta sempre. Eu acho que ele também erra e citei aqui um caso em que ele errou. O Bolsonaro venceu a eleição. Não fez um bom governo, pelo contrário. Ao final, entregou o governo a quê? Aos vales. Era vale carroça, vale táxi, vale Uber, vale caminhoneiro, tudo valia para ganhar a eleição. Com todos esses vales, ele perdeu. E depois de perder, não queria entregar a presidência. Ele pretendia o golpe. Não sou eu que estou dizendo, todos viram.
E o que é que acontecia ali? Quem estava em disputa eram as Forças Armadas. Porque para dar o golpe, o Bolsonaro precisava das Forças Armadas. E ele não estava conseguindo convencer o comando das Forças Armadas. E o que ele fez? Pressão sobre as Forças Armadas. Era isso que os grupos faziam nas portas dos quartéis, intimidando, pressionando, tentando criar um mundo paralelo de que a sociedade queria o golpe. Para quê? Para as Forças Armadas interromperem o processo democrático brasileiro e dar um golpe de Estado. O que faziam aquelas pessoas? Uns botavam bomba em caminhões no aeroporto, outros incendiavam carros e ônibus em Brasília, e outros, em dias diferentes, invadiram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Para quê? Para fortalecer o discurso junto às Forças Armadas de que o Brasil vivia numa desordem, que não havia governo, que tinha que ter a intervenção, que tinha que ter o golpe. Então aquela depredação era, sim, parte do golpe. Cabe o debate. Todos sabiam o que estavam fazendo ali? Certamente não. Mas os comandantes sabiam. E o comandante maior nem no Brasil estava. Ele estava no exterior, esperando ser convocado pelos golpistas para continuar na presidência para a qual ele havia sido derrotada. O que faz aqueles que lutaram pela democracia? Porque é fácil defender a democracia na democracia. Difícil é defender a democracia na ditadura. Eu hoje fico olhando aí quanta gente fala em defesa da democracia. Na hora que foi preciso defendê-la, passaram para o lado da ditadura. Escreviam em favor da ditadura. Apoiavam os órgãos de repressão. Nós sabemos quem luta pela democracia. Não é a democracia de conveniência, quando é a seu favor. Não, é a democracia verdadeira, nesses limites que nós conhecemos. Então, o que é que acontece? Aqueles que perderam a eleição, que não conseguiram dar o golpe, ficam tentando esvaziar as instituições que tomam as decisões no Brasil. E aí é um erro grave, porque é um erro contra a democracia, não é um erro contra um grupo político. No Brasil, não há mais o crime político. Os crimes políticos eram definidos na Lei de Segurança Nacional, criada por governos autoritários para proteger os governos. O que nós fizemos aqui em 20 ou em 21, não me recordo direito. Nós revogamos a Lei de Segurança Nacional e criamos um capítulo no Código Penal chamado Defesa do Estado Democrático de Direito. Então, esses atos do dia 8 de janeiro não estão enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Eles estão enquadrados no Código Penal. E não há dúvida que é crime. Alguém pode debater, e cabe o debate, se é terrorismo ou não. Esse debate cabe. Compreendo que cabe o debate. Mas não há dúvida que é crime. É crime contra o patrimônio público? É crime contra a ordem democrática? O que dizem as senhoras e os senhores no plenário? Não tem uma semana que vocês não cheguem no plenário com um projeto aumentando as penas no Brasil. Mas essas penas já são muito grandes. Você ainda quer aumentar? Quer aumentar. Porque a pena maior inibe o crime. A impunidade estimula o crime. E agora, num país que a gente precisa consolidar a democracia, vocês trazem a impunidade para ser votada? É a impunidade que vocês querem? E o que vai acontecer na sequência? Se as pessoas sabem que invadiu o Congresso, invadiu o Palácio, acabar com o Supremo, e se tivesse alguém lá, se não fosse um domingo, o que teria acontecido? Então querem premiá-los com a impunidade. Bom, mas as penas são exageradas. É um debate? É um debate. Eu sou a favor de que os que organizaram, os que patrocinaram, os que financiaram, sejam punidos exemplarmente. E é necessário que se analise cada caso,
para ver a gravidade do crime que foi cometido. Eu sou a favor dessas ponderações, não tenho nada contra isso. Mas é evidente que é preciso energia para defender a democracia e o Estado democrático de direito. Você não garante isso, não assegura isso com covardia, com medo e sem aplicar aquilo que a lei estabelece. É evidente, a democracia não é o império da desordem, não é o império da bagunça. Democracia não é isso, e nós não defendemos isso. Quantas manifestações participei aqui nessa esplanada? Quantas? Quantas manifestações participei Brasil afora? Quantas greves participei? Eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes. Eu participei ativamente da campanha das diretas já. Eu participei da eleição de Tancredo para a presidência da República com Sarney vice. Eu participei de uma série de lutas aqui no Brasil. Sou testemunha disso. Vivi isso. Quantas vezes nós depredamos o Supremo Tribunal Federal? Nunca. Quantas vezes invadimos o Palácio do Planalto? Nunca. Quantas vezes tentamos destruir o Congresso Nacional? Nunca. Então não confundam liberdade de opinião e liberdade de manifestação com preparativos para golpe. Porque aquilo era preparativo para golpe, era uma pressão sobre as Forças Armadas para fortalecer o discurso do Bolsonaro. E o que é que o Bolsonaro dizia? Presidente, o que é que vai acontecer? Está na mão das Forças Armadas. Era assim que ele respondia. Passou um mês em depressão e quando falou, falava essas coisas. E está nas mãos das Forças Armadas. O que está na mão das Forças Armadas? Porque dentro das Forças Armadas, e hoje a gente sabe melhor, várias pessoas resistiam ao golpe. E essas opiniões acabaram prevalecendo. Então, aqueles atos eram, sim, atos golpistas, preparadores do ato golpista, para pressionar as Forças Armadas brasileiras. Tanto que boa parte desse conjunto estava nas portas dos quartéis. Para quê? Para pressionar os militares. Para quê? Para eles atenderem o chamamento do golpista maior, que era o Bolsonaro, que não queria sair da presidência da República. Esses fatos não podem ser desconhecidos. Não é por quem é de esquerda, é por quem defende a democracia. São setores de defender suas opiniões, mas que também querem a democracia. Então esse erro nós não podemos cometer. Não é uma defesa das teses da esquerda, é uma defesa da democracia brasileira. Não defendam a democracia de conveniência, defendam a democracia, porque mais adiante você vai sentir falta da democracia se ela não estiver presente na sociedade brasileira. Nós precisamos consolidá-la. E precisamos, presidente, debater as questões no mérito, no conteúdo, e não com fake news. Muito obrigado, presidente. Meu querido, a fala desse deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, para mim, até hoje, foi o discurso mais completo, abrangente e verdadeiro que eu já vi em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, que, como ele disse, foi uma tentativa de golpe, sim, e não podemos tirar a responsabilidade ou tentar anistiar os responsáveis por essa tentativa de golpe. Inclusive, como ele mesmo disse, os cabeças, os chefes, que têm endereço certo e determinado que o chefe era Bolsonaro e que precisa ser responsabilizado também. Foi assim, ó, muito bom. Realmente, ele falou tudo, o Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco. E eles quebraram a cara, os golpistas, porque não foi analisado a PEC não, o projeto de lei 2858, que previa ali anistia para os golpistas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se não foi aprovado e nem conseguiram debater essa matéria hoje, não vai ser mais. Perderam o time, acabou.
entendeu? É tipo o impeachment de Alexandre de Moraes, não vai acontecer. Ainda mais que eles colocaram no pedido lá, que entregaram para Rodrigo Pacheco, a apreensão do celular de Alexandre de Moraes. Isso é ditadura, eles estão loucos. Eles estragaram tudo. Se existir uma chance de Rodrigo Pacheco dar andamento a esse pedido, a partir do momento que tem essa situação de apreensão do celular de Alexandre de Moraes, acabou. Só quem pode fazer isso numa democracia é o Poder Judiciário, apreensão de celular. Isso não existe. Realmente mostra o desespero desse grupo e dessa trupe. E por falar em novidade, olha aqui, ó, saiu hoje duas pesquisas sobre o pleito eleitoral. Atlas Intel, Guilherme Boulos está com 28% das intenções de votos, Pablo Marçal, 24% das intenções de votos, Ricardo Nunes, 20% das intenções de votos, e Tabata Amaral, 10% das intenções de votos, e José Luiz da Atena, 7% das intenções de votos na primeira pesquisa. A segunda pesquisa, aqui a Quest, veja bem aqui essa situação. Já são números distintos. Olha aqui. Segundo a Quest, o Nunes está na frente. O Nunes está na frente. Olha só. Nunes está com 24%, 23% de Marçal e 21% de Boulos. Totalmente díspare da primeira aqui, ó, da Intel, em que Guilherme Boulos está com 4 pontos quase à frente do segundo colocado, que é Pablo Marçal. Mas, enfim, existem as variações das pesquisas, isso é normal. O que nós podemos dizer é que existe empate técnico entre os três candidatos, Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes. E que Pablo Marçal, pelo que tudo indica, já está passando o Boulos. O Boulos não, o do Bolsonaro lá, gente. Mas Bolsonaro não era o Marçal? Não, esquece essa presepada desse povo. É de extrema direita, tudo doido, é um querendo puxar o tapete do outro. Ricardo Nunes, ali, pelo que tudo indica, já está atrás de Pablo Marçal. Boulos está na frente, segundo, Pablo Marçal, e terceiro, o Ricardo Nunes. Agora, é importante, dentro desse contexto de pesquisa, a gente falar um pouquinho do segundo turno. Segundo as pesquisas, é melhor para Boulos ir para o segundo turno com Pablo Marçal. Segundo as pesquisas hoje, no segundo turno, Boulos com Pablo Marçal ele ganha. Agora, se ele for com Ricardo Nunes, segundo as pesquisas, o Boulos perde no segundo turno. Então, vamos ficar atento, está empate. Digamos que existe um empate técnico entre os três. E o que vai decidir isso são os próximos dias aí à frente, na campanha eleitoral e no posicionamento de cada um. Eu sei que a gente sempre comenta que o Pablo Marçal, ele trouxe na cara de todos nós o racha que está hoje à extrema-direita. Em que Pablo Marçal não se engane, ele quer puxar o tapete de Bolsonaro, sim, e ocupar o espaço vazio deixado pelo tiro, bala e bomba de Bolsonaro, que hoje broxou o medo do Supremo Tribunal Federal e com medo da sua responsabilização, que deve ocorrer notadamente em relação à tentativa de golpe, existe um espaço vazio desse de bravateria, de tiro, bala e bomba, que Pablo Marçal está ocupando e que quer ocupar. Nem que tenha que puxar o tapete de Bolsonaro, de Marçal, de Marçal não, do outro lado, Silas Malacraia, etc e tal. O que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê? Nessa briga da extrema-direita, acaba tirando os holofotes de toda essa situação de tentativa de anistia, bem como de todo esse movimento de tentativa de impeachment de Alexandre de Moraes. E Pablo Marçal acaba chamando os holofotes para a briga e a quebradeira e o quebra-pau entre eles da extrema-direita. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Não é verdade, meu querido, minha querida? Ai, meu Deus do céu. Meu querido, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. Glauber fica, Lira sai. Boulos vai ganhar, se Deus quiser, tá bom? E, meu querido, coloque aí, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha, vai lá no primeiro comentário. No primeiro comentário tem um link da live, tem o link da vaquinha, tem um link do IBEST, vota lá, tem um link do meu Instagram, das minhas redes sociais, vai lá, vamos estar junto sempre. Vai no primeiro comentário e estamos juntos sempre. Viva a democracia. Impeachment não vai ter.
Anistia não vai ter. E eles estão lascados e desesperados. Até porque eu autorizo. Muito obrigado, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuide, tchau, tchau. Fui! Mas eu volto.